Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula do canal Lavoisier de Física. Aqui, conteúdo se transforma em conhecimento. Somos do Colégio Clóvis Bevilacqua e orientados pela professora Camila Bin, preparamos para você uma aula importante sobre resistores e corrente elétrica. Então, galera, vamos falar um pouco sobre a corrente elétrica e suas características. A corrente elétrica é um movimento ordenado entre as cargas elétricas e essas cargas têm que estar presentes em um condutor metálico. A corrente elétrica transporta energia elétrica e só há esse movimento de cargas, ou seja, a corrente elétrica, se existir a diferença de potencial. Porque se o potencial for igual, não há por que haver essa mudança dos elétrons. A intensidade da corrente ela é medida por essa fórmula matemática, I igual a Q sobre ΔT, no qual I é a intensidade da corrente, Q é a carga elétrica e ΔT é a variação de tempo. Em gráfico, você pode encontrar a carga elétrica através da área do gráfico, no qual ele tem que ser feito em I e T, sendo I a intensidade elétrica, a intensidade da corrente, e T a variação do tempo, e a área vai ser numericamente igual à carga. Então, se por exemplo, como é aqui o caso, o gráfico for formar um retângulo, então você vai fazer o comprimento versus a largura, e que você vai encontrar a área que é numericamente igual à carga elétrica. Se for um triângulo, a área de um triângulo. Então, sempre vai depender do formato da figura, que vai ser numericamente sua área igual à carga elétrica. Agora eu vou falar sobre os tipos de corrente elétrica. A constante possui intensidade constante e sentido constante. A pulsante possui intensidade variável e sentido constante. E a alternada possui intensidade e sentido variáveis. E no Brasil a corrente elétrica é alternada. Olá, agora eu vou falar sobre os dois sentidos da corrente, o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é o verdadeiro sentido da corrente, que os elétrons se movem do negativo para o positivo, como está nessa imagem. E o sentido convencional é o que é usado do dia a dia, que a corrente se move do positivo para o negativo, como nessa imagem. E agora, pessoal, para fixarmos o conteúdo sobre corrente elétrica, vamos resolver um exercício da Universidade Estadual de Londrina que nos diz o seguinte: em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. A primeira proposição nos diz: a corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. Essa proposição ela está correta em virtude da equação de corrente elétrica, que diz que corrente elétrica, medida em ampere, é igual à quantidade de carga, que é medida em coulomb, dividida pelo tempo, que é medido em segundos. Então, essa fórmula ela nos prova que a afirmativa 1 ela está correta. Vamos agora para a proposição de número 2, que diz: a corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. Pessoal, essa alternativa ela está correta, pois quando nós vamos analisar a corrente elétrica real, nós percebemos que ela é a corrente verdadeira. Ela representa o fluxo dos elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Então, a corrente convencional, como ela é o contrário da real, ela justamente representa esse fluxo das cargas positivas. Então, por isso que ela está correta. Agora vamos para a terceira proposição. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. Pessoal, quando nós vamos analisar, nós percebemos que os elétrons percorrem sim com uma velocidade muito rápida, porque do momento em que você aperta lá no interruptor para que a luz venha a acender, são frações de segundo. Mas mesmo assim, essa velocidade ela não chega nem próximo à velocidade da luz, ou seja, essas velocidades elas não se comparam. Por isso, a terceira proposição ela está incorreta. Agora vamos para a quarta. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Vamos entender primeiro o que é essa definição de campo elétrico. O campo elétrico
ele acontece quando há uma diferença de potencial. E aí essa diferença de potencial faz com que ocorra o campo elétrico. Então, é justamente essa diferença de potencial que faz com que haja o movimento de cargas elétricas. Então, essa quarta proposição, ela está correta. Então, nós temos que a primeira proposição está correta, a segunda também está correta, a terceira nós vimos que ela é incorreta e a quarta também é correta, nos dando assim as alternativas 1, 2 e 4 como corretas. Nós temos como resposta a letra D. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre resistores. Eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Também chamados de resistência, eles estão presentes em aparelhos que usamos no dia a dia, como o ferro de passar roupa e o chuveiro elétrico. Eles regulam a passagem da corrente elétrica, limitando sua intensidade. Representados pela letra R, são medidos em ohm. Eu vou explicar sobre George Simon Ohm, que em 1827 determinava a resistência elétrica dos condutores. A primeira lei de Ohm é tão fácil que pode-se falar que quem vê, ri, que é uma simplificação do U é igual a R vezes Z. A primeira lei de Ohm fala que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esses dispositivos. A fórmula, como eu já falei, é U, que é igual a R vezes Z. O conceito da resistência de Ohm. I é igual a intensidade e U a DDP ou volts. A segunda lei de Ohm fala que a resistência elétrica de um condutor homogêneo de secção transversal constante é diretamente proporcional à do seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal, independente do material do qual ele é feito. Em outras palavras, a resistência elétrica é maior se o L, que é o comprimento, for maior que a secção transversal, que é o A. E a resistência elétrica é menor se L for menor que A, que é a secção transversal do objeto em questão. A fórmula é R, que é igual a ρ L sobre A. R é igual a ρ L sobre A. Que para poucos entenderam a referência, que dá para fazer um macetezinho, R é a resistência do fio, ρ é a resistividade do material e L é o comprimento do fio. A fica por ser a área transversal. Agora vamos à associação de resistores. Quando se fala-se em associação de resistores, percebe-se que existem três tipos de associações: a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista. Vamos agora para a associação em série. A associação em série é quando o que caracteriza ela é o fato de a corrente elétrica só ter um percurso para que ela possa ir do início do circuito até o fim do circuito, e é a interligação linear de resistências. No exemplo aqui mostrado, são 3 resistências que estão ligadas em série. Quando eu falo nessa utilização de 3 resistências, pode-se perguntar, e se eu quiser substituir por apenas uma resistência? O que é que eu faço? Eu vou calcular o valor da resistência equivalente, que é justamente o valor que essa única resistência vai ter que ter para suprir a necessidade dessas 3 outras resistências que serão retiradas. Então, no caso do circuito em série, a resistência equivalente ela é a soma das resistências. Então, resistência equivalente é a resistência 1 mais a resistência 2 e mais a resistência 3. No circuito em série, a corrente elétrica ela é constante. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa no resistor 1 é a mesma que passa no 2 e que também passa no resistor 3. Então, por isso, ela é constante. E a DDP, também chamada de tensão, que é a diferença de potencial. Neste caso, a DDP total ela é a soma do DDP de cada uma das resistências. Então, DDP total é a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3. Agora vamos à associação em paralelo. A associação em paralelo, ela caracteriza-se pela disposição não linear dos resistores. Como vocês podem ver aqui, não há uma sequência entre o resistor 1, nem entre o resistor 2 e também nem entre o resistor
3. E aí uma coisa também que é bem característico, ou seja, digamos que pode ser o principal aspecto do sistema em paralelo, é o fato de que a corrente que entra no circuito, ela não é a mesma que passa por cada resistor. A corrente elétrica que passa pelo resistor 1, ela é diferente da que passa no 2 e ela também é diferente da que passa no 3. E aí, no final de todas as resistências, elas vão se unir novamente para que elas possam sair do circuito. Então, nós podemos perceber que no circuito em paralelo, a corrente elétrica ela pode ter não apenas um sentido para ir do início ao fim do circuito, ela pode ter vários circuitos, de 2 a mais caminhos. Então, falando sobre a questão da resistência equivalente, para que, digamos, nesse exemplo, eu possa substituir as 3 resistências por apenas uma, nós temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. E aí, eu faço essa continha básica e chego ao valor da resistência equivalente. Como nós já podemos perceber, a corrente total que entra no sistema, ela é a soma das resistências que passa por cada um dos resistores, ou seja, diferente do sistema em série, no sistema em paralelo, a corrente ela não é constante, mas a DDP, que é a tensão, ela, nesse caso, ela é constante, ou seja, a DDP de cada resistor, ela será a mesma, ou seja, ela será constante. Para finalizar, vamos à associação mista. O que é que caracteriza uma associação mista? Uma associação mista ela é caracterizada pela união entre a associação em série e a associação em paralelo, como nós podemos perceber neste exemplo aqui, em que as resistências 1 e 2 elas estão sim ligadas em série, só que as resistências 3 e 4 elas estão ligadas em paralelo. E aí, quando eu quero encontrar uma resistência única que equivala a todas essas 4 resistências, o que é que eu faço? Primeiramente, a gente vai calcular uma resistência que seja equivalente à resistência 3 e à resistência de número 4. E aí, quando a gente achar, vai nos sobrar um sistema apenas em série. E aí, a gente só soma as resistências e encontra a resistência equivalente. Então, aqui nós temos que, como é um sistema em paralelo, temos que 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre a resistência 3, mais 1 sobre a resistência de 6 ohms. 1 sobre resistência equivalente, tiramos aqui o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Faço aqui meios pelos extremos. 3 resistência equivalente é igual a 6. Resistência equivalente é 6 dividido por 3, que nos dá como resposta 2. Aí agora nós temos como configuração a resistência 1, que equivale a 5 ohms, a segunda de 8 ohms e a terceira resistência, que equivale a essa associação em paralelo que nós encontramos o valor de 2 ohms. Sendo assim, para mim achar uma resistência equivalente, como se trata de um sistema em série, eu vou apenas somar as resistências. Então, resistência equivalente é igual a 5 mais 8 mais 2, que nos dá como resposta 15 ohms. Agora, para fixar a questão dos resistores, vamos fazer um exercício da PUC do Rio de Janeiro que nos diz o seguinte: 3 resistores idênticos de resistência igual a 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é... Aí, quando nós olhamos para a alternativa, nós percebemos que, além da resistência equivalente, a questão ela nos pede o valor da corrente elétrica. Ou seja, primeiramente, nós vamos encontrar a resistência equivalente. Quando nós tivermos esse valor, nós vamos utilizar a fórmula dos resistores, que é R igual a U sobre I, e aí facilmente nós encontramos o valor da corrente elétrica.
Quando nós analisamos os dados da questão, basicamente nós chegamos a esta configuração. Uma bateria de 12 volts ligada a 3 resistores de resistência R, igual a 30 ohms, ligados em paralelo. Então, os nossos dados são U igual a 12 volts e cada R valendo 30 ohms. E aí, a gente, antes de resolver, precisa encontrar a resistência equivalente a essas 3 resistências, que é justamente o que a questão nos pede. Como se trata de uma associação em paralelo, nós temos que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, que, como as 3 são iguais, equivale cada uma a 30 ohms, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. Aqui nós temos que 1 sobre resistência equivalente é igual, o mínimo múltiplo comum é 30, e aí 30 dividido por 31, que vai ser igual a 1 mais 1 mais 1. Então, vai ficar 3 resistência equivalente é igual a 30, resistência equivalente é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10 ohms. Então, a primeira parte do exercício nós já concluímos. Achamos que a resistência equivalente equivale a 10 ohms. Agora, pela fórmula R é igual a U sobre I, nós vamos encontrar o valor da corrente elétrica que passa por esse circuito. Quem é R? É o valor da resistência equivalente, que nós encontramos 10 ohms. Quem é a DDP? A DDP é 12. E a corrente é justamente quem nós estamos procurando. Façamos aqui meios pelos extremos, encontramos que I é igual a 12 dividido por 10, e aí nós chegamos à resposta de que a corrente elétrica equivale a 1,2 ampere, nos dando como alternativa correta a letra A. Por que pássaros eles não levam choques em fios elétricos? Eles não levam pelo fato das patas deles serem muito curtas e não possibilitando a geração de um potencial elétrico em 2 pontos. O choque ele só é possível quando a corrente elétrica ela entra e sai de determinado local. Porém, se o pássaro se desequilibrar e tocar em outro objeto, ele receberá uma descarga elétrica. E alguns peixes eles também podem caçar usando eletricidade, como a enguia. Ela envia 600 volts pelo seu sistema nervoso central, sendo capaz de matar alguns peixes e até mesmo de paralisar um ser humano. Então, galera, trouxemos aqui um experimento que vai conferir tanto a associação de resistores quanto a corrente elétrica. Esse pisca-pisca, por exemplo, que está funcionando graças ao fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica. E como podemos ver aqui, as lâmpadas amarelas estão associadas em série, assim como o conjunto de lâmpadas verdes e o conjunto de lâmpadas vermelhas. E cada um dos conjuntos de cores está em paralelo com os demais. E agora nós vamos fazer a demonstração para provar que realmente entre um circuito há a ligação em série e entre os demais circuitos há a relação de associação em paralelo. Para saber que o circuito está ligado em série, precisa-se tirar uma lâmpada e se todo o circuito apagar é porque realmente está ligado em série. Como podemos ver aqui, todos eles apagaram, então realmente ele está ligado em série. E aqui nós podemos perceber que o conjunto de cores está em paralelo, por conta que quando nós tiramos uma lanterna vermelha, está em série, por conta que apaga só ela, não altera nenhuma das outras duas cores.